A vida de Sophia Loren sempre fascinou as pessoas. Sua trajetória, de uma criança magra e desajeitada a uma beleza mundialmente famosa com um passado trágico, conquistou o coração de milhões. Mesmo agora, perto dos 90 anos, ela continua a atrair a atenção. Vamos mergulhar em sua incrível e comovente história. A vida de Sophia começou em meio ao caos e às dificuldades. Ela nasceu em 1934, em Roma, em uma clínica para mães solteiras. Sua mãe, Romilda Villani, era uma mulher deslumbrante, frequentemente comparada a Greta Garbo, com grandes sonhos de se tornar atriz. Seu pai, Riccardo Ciccolone, trabalhava como engenheiro ferroviário, com um salário baixo. O breve relacionamento entre eles resultou no nascimento de Sophia, mas estava longe de ser uma história de amor feliz. Romilda decidiu ficar com o bebê, recusando-se a fazer um aborto, mas essa escolha destruiu o frágil vínculo entre eles. Atordoado e assustado, Riccardo a abandonou, juntamente com a filha recém-nascida. Ele só retornou após implacáveis ameaças legais da mãe de Romilda e, mesmo assim, manteve-se distante, sem oferecer amor ou apoio. A vida não ficou mais fácil. Riccardo se viu envolvido em um mundo sombrio de propaganda fascista, mal conseguindo ganhar o suficiente para sobreviver. Enquanto isso, a saúde de Romilda começou a piorar, tornando mais difícil para ela cuidar de Sophia. Por fim, Riccardo desapareceu novamente, deixando-as em situação desesperadora. Sem outra opção, Romilda e Sophia voltaram para a casa dos pais dela, lutando para sobreviver enquanto a Segunda Guerra Mundial lançava sua sombra sobre suas vidas já difíceis. A história delas é uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades, e é apenas o começo do que se tornaria uma vida extraordinária para Sophia Loren. A infância de Sophia Loren foi marcada por profunda tristeza, pobreza extrema e lutas inimagináveis. Sua cidade natal era oficialmente a mais pobre da Itália, e a fome pairava como uma nuvem negra sobre suas vidas. Até mesmo itens básicos como água eram praticamente impossíveis de se conseguir. No momento de desespero, a mãe de Sophia, Romilda Villani, recorreu à água suja do radiador de um carro para sobreviver. Naquela época, Romilda criava duas filhas, Sophia e sua irmã mais nova, Maria, ambas com Riccardo Ciccolone. Mas Riccardo negava que Maria fosse sua filha e abandonou Romilda à própria sorte. A vida se tornou uma luta diária pela sobrevivência. Durante 8 meses agonizantes, os três viveram em um túnel, mendigando comida e água nas ruas. Aquele espaço escuro e úmido se tornou seu lar, uma testemunha silenciosa de seus sonhos despedaçados e sofrimento sem fim. Mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, a vida de Romilda já era uma batalha. Sua saúde se deteriorou e ela mal tinha forças para cuidar das filhas. A comida era escassa e Sophia, ainda bebê, era quem mais sofria. Ela estava tão desnutrida que seu pequeno corpo estava reduzido a pele e osso. Além das dificuldades físicas, Sophia enfrentava o julgamento cruel do mundo ao seu redor. Com seus olhos grandes e nariz proeminente, ela não se encaixava no ideal de beleza da sociedade, o que a tornava um alvo fácil para o ridículo. Apesar de ser rejeitada como uma criança feia, seu espírito de alguma forma resistiu. Riccardo, frio e indiferente, os abandonou completamente, deixando Romilda para enfrentar sozinha essa dura realidade. Mas mesmo diante de tamanha dificuldade, a história deles estava apenas começando, com Sophia destinada a superar tudo. Os primeiros anos de Sophia Loren foram uma luta implacável contra as dificuldades e sua mãe, Romilda Villani, carregou a maior parte do fardo. Numa tentativa desesperada de salvar a filha da desnutrição, Romilda levou Sophia para Roma, na esperança de encontrar trabalho como atriz. A cidade extensa ofereceu pouco consolo, mas uma salvadora inesperada apareceu. A bondosa senhoria da família. Ela deu comida e abrigo a Sophia, enquanto Romilda vagava pelas ruas, tentando encontrar um descanso. A dona da pensão, fazendo o melhor que podia com o pouco que tinha, alimentou Sophia com um purê de tomates e lentilhas, uma refeição nascida da pura necessidade. Tragicamente, esse simples ato de bondade causou uma febre alta, obrigando Romilda a levar Sophia às pressas de volta à clínica onde nascera. O diagnóstico do médico era sombrio. Sophia precisava de leite materno para sobreviver, mas Romilda, debilitada pelas dificuldades, não conseguia amamentá-la. Sem outra opção, Romilda procurou uma ama de leite, Zarella, que concordou em ajudar, mas exigiu pagamento em carne, um luxo que a família mal podia pagar. Os Villanis sacrificaram seus últimos restos de comida para salvar Sophia. Foi uma troca dolorosa que os marcaria para sempre.
Ironicamente, anos depois, quando Sofia já era uma estrela mundial, Zarella, por despeito, disse à imprensa que Sofia tinha sido o bebê mais feio que ela já havia amamentado. Conforme Sofia crescia, a vida não se tornava muito mais fácil. Sua estrutura física franzina lhe rendeu o cruel apelido de palito de dente, e o estigma de ser filha ilegítima a tornava alvo de constantes provocações. Numa época em que a família significava tudo, Sofia se destacava como diferente, uma estranha na comunidade unida de sua escola. Apesar de todo o escárnio e isolamento, ela se agarrou ao amor que compartilhava com alguns amigos próximos, pequenos raios de luz em uma infância sombria e desafiadora. A infância de Sophia Loren foi uma mistura de tragédia, resiliência e momentos surpreendentes de alegria. Sua mãe, Romilda Villani, embora solteira, era o alicerce de sua pequena família, mantendo tudo unido com amor inabalável. Sua modesta casa ficava em Pozzuoli, uma cidade onde as dificuldades pareciam ser uma presença constante. Durante a guerra, Pozzuoli sofreu bombardeios implacáveis devido ao seu porto e fábrica de munições, tornando a vida uma luta diária pela sobrevivência. Ainda criança, Sofia foi lançada na terrível realidade da guerra. Certo dia, um bombardeio passou perigosamente perto e estilhaços de uma bomba a atingiram, deixando uma cicatriz no queixo, uma lembrança permanente daqueles tempos sombrios. Apesar do medo e da destruição constantes, houve breves momentos de luz. A avó de Sofia ofereceu um pequeno refúgio do caos, transformando sua sala de estar em um bar improvisado. Soldados americanos e britânicos costumavam se reunir ali, trazendo risos e uma sensação de normalidade. Para Sofia, essas visitas eram mágicas. Os soldados lhe ensinavam algumas palavras em inglês, contavam histórias e até a apresentavam a danças americanas. Um dos presentes mais inesquecíveis que lhe deram foi uma barra de chocolate, algo que ela nunca tinha visto ou provado antes. Nos primeiros anos, Sofia era desajeitada e frequentemente alvo de zombaria por sua aparência. Seus colegas a provocavam sem parar, mas, na adolescência, sua aparência começou a se transformar. Lentamente, mas com certeza, ela começou a desabrochar na beleza estonteante que o mundo reconheceria mais tarde. Sua mãe, sempre sua maior incentivadora, percebeu essa mudança antes de qualquer outra pessoa e decidiu agir. Romilda inscreveu Sofia em concursos de beleza, acreditando que o brilho da filha merecia ser reconhecido. Foi uma decisão ousada e, em 1951, com apenas 17 anos, a vida de Sofia deu uma guinada dramática quando o destino a levou ao palco de um concurso de beleza local, um momento que marcaria o início de sua extraordinária jornada rumo ao estrelato. A vida de Sophia Loren mudou drasticamente quando ela chamou a atenção de Carlo Ponti, um dos mais célebres produtores de cinema da Itália. Embora Ponti fosse 22 anos mais velho e ainda estivesse separado da esposa, a faísca entre eles acendeu uma história de amor que desafiou as normas sociais. Mas Carlo não se limitou à beleza de Sofia. Ele reconheceu seu talento nato e se esforçou para ajudá-la a transformar seu sonho de ser atriz em realidade. Apesar do vínculo crescente entre eles, Sofia enfrentou desafios constantes. Durante um teste de elenco no início de sua carreira, um cinegrafista fez uma crítica brutal, dizendo que era impossível fotografá-la. Seu rosto era muito curto, sua boca muito grande e seu nariz muito comprido. A dor de suas palavras aumentou quando Ponti, seu mentor e parceiro, concordou com a crítica. Ele sugeriu que Sofia considerasse fazer uma rinoplastia para suavizar seus traços marcantes, uma sugestão que poderia ter abalado sua confiança. Em vez disso, Sofia manteve-se firme com determinação inabalável. Carlo, se você está sugerindo que eu preciso cortar um pedaço do meu nariz para fazer filmes, eu volto para Pozzuoli, disse ela. Não vou mudar quem eu sou. Sua rebeldia era uma prova de sua força interior e da recusa em se conformar a expectativas superficiais. O relacionamento deles não foi isento de controvérsias. A separação de Ponti de sua esposa gerou um frenesi na mídia, lançando uma sombra sobre o romance pouco convencional. Mas Sofia não foi a primeira descoberta de Ponti. Anos antes, ele havia apoiado outra rainha da beleza que se tornou atriz, Gina Lollobrigida. Ponti ajudou Gina a lançar sua carreira, usando sua influência para conseguir papéis para ela em mais de 20 filmes. Essa ligação adicionou uma camada extra de tensão, já que Gina se tornaria uma das rivais mais notáveis de Sofia em sua carreira. Embora Ponti tenha aberto as portas para o estrelato para ambas, foi a resiliência e a autenticidade de Sofia que, em última análise, a differentiaram, pavimentando o caminho para que ela se tornasse uma das figuras mais icônicas da história do cinema.
Tendo crescido sem uma figura paterna, Sophia Loren sentia uma profunda saudade da proteção e da orientação que nunca teve. O vazio deixado por seu pai, Riccardo Ciccolone, moldou seus relacionamentos e a fez se sentir atraída por homens mais velhos e autoritários. Carlo Ponte, com sua presença imponente e postura confiante, assumiu esse papel em sua vida, não apenas como parceiro, mas como uma força orientadora. Carlo não apenas amava Sofia, como desempenhou um papel fundamental em sua formação. Desde a forma como se vestia até os livros que lia, as palavras que pronunciava e até mesmo a direção de sua carreira, ele foi fundamental para transformá-la em uma estrela de Hollywood. O vínculo entre eles era uma mistura de amor, ambição e uma determinação compartilhada de conquistar o mundo do cinema. Foi essa profunda conexão que os levou ao casamento. Mas a história de amor deles foi tudo menos tranquila. A Igreja Católica Romana, profundamente enraizada na tradição, recusou-se a reconhecer o divórcio de Ponte de sua primeira esposa, deixando o relacionamento em suspenso. Enfrentando uma árdua batalha contra as normas sociais, o casal decidiu se casar por procuração no México, uma cerimônia secreta que lhes permitiu se casar sem estarem fisicamente presentes. Contudo, quando a igreja descobriu a união, Ponte foi acusado de bigamia, mergulhando suas vidas no caos, marcados como párias. Foram forçados a viver no exílio, mudando-se constantemente entre países para escapar do julgamento e das restrições de sua Itália natal. Durante anos, seu amor existiu nas sombras, envolto em segredo e controvérsia. A grande conquista veio quando lhes foi concedida a cidadania francesa, uma decisão que finalmente lhes permitiu casar-se legalmente. Em 1966, na romântica cidade de Paris, Sofia e Carlo tornaram-se oficialmente marido e mulher, pondo fim a anos de luta e incerteza. A vida de Carlo Ponte, tal como a sua relação, não foi isenta de controvérsias. Antes de Sofia, ele já havia enfrentado desafios que refletiam os tempos caóticos em que viviam. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu trabalho como produtor de cinema foi visto como um ato de desafio pelas autoridades fascistas da Itália, acrescentando mais uma camada de complexidade à sua já tumultuada carreira. Juntos, Sofia e Carlo trilharam um caminho repleto de obstáculos, provando que o amor, a resiliência e um pouco de rebeldia podiam superar até mesmo os desafios mais assustadores. A história deles continua sendo um testemunho de perseverança diante da adversidade. A vida de Carlo Ponte foi tão dramática e repleta de acontecimentos quanto qualquer um dos filmes que ele produziu. Sua carreira e vida pessoal estiveram frequentemente sob escrutínio, marcadas por momentos de desafio e controvérsia. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu envolvimento no filme de 1941, Piccolo Mondo Antico, uma produção considerada anti-germânica, o levou à prisão. Atrás das grades, ele se manteve firme, um símbolo de resistência no complexo mundo do cinema em tempos de guerra. Mesmo após seu casamento com Sophia Loren, a controvérsia pareceu persegui-lo. Em 1973, 5 anos após o casamento, Ponte se viu no centro de outra polêmica. O filme Massacre em Roma provocou indignação por retratar o Papa Pio XIII, insinuando que ele permaneceu em silêncio durante as execuções de reféns italianos pelos alemães na guerra. As acusações causaram um grande alvoroço, mas após uma longa batalha judicial, Ponte foi finalmente absolvido de todas as acusações. No entanto, seus desafios não terminaram aí. Em 1981, Ponte e 2 sócios enfrentaram acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, por fraude. As alegações afirmavam que eles haviam enganado quase 4.800 investidores cinematográficos, usando documentos falsificados para dar a impressão de que seus empreendimentos eram financeiramente seguros. A batalha judicial foi longa e impactante, resultando em decisões que reformularam a responsabilidade financeira na indústria cinematográfica, visando prevenir problemas semelhantes no futuro. Esse episódio teve consequências ainda mais amplas. O governo italiano confiscou a impressionante coleção de arte de Ponte e Loren, avaliada em cerca de 6 milhões de dólares. A coleção incluía obras-primas de artistas renomados de todo o mundo, um testemunho da apreciação compartilhada pelas belas artes. Tragicamente, uma tentativa de Loren de levar algumas das peças para fora da Itália levou à sua confiscação inicial, acrescentando mais uma camada de dificuldades às suas vidas já turbulentas. Em meio a todas as batalhas legais e pessoais, Carlo Ponte manteve-se uma figura resiliente, navegando em um mundo onde ambição e controvérsia frequentemente se chocavam.
A história dele, entrelaçada com a de Lauren, reflete os altos e baixos de uma vida vivida sob os holofotes e a pressão implacável do olhar público. O final da década de 1980 finalmente trouxe um alívio para Carlo Ponti e Sophia Loren, quando as longas batalhas judiciais em torno de sua valiosa coleção de arte chegaram a uma resolução. Após anos de incerteza, eles puderam reaver as obras-primas que estiveram no centro de uma disputa legal acirrada. A coleção de arte, avaliada em milhões de dólares e representando algumas das melhores obras do mundo, simbolizava sua resiliência e sua inabalável capacidade de superar os desafios que enfrentavam. A saga de sua arte havia sido um capítulo turbulento em suas vidas, mas sua resolução foi uma prova de sua perseverança, um raro momento de alívio das constantes tempestades de escrutínio legal, pessoal e público que tantas vezes definiram suas vidas. Mas mesmo com a poeira baixando após essa vitória, a vida de Sophia Loren, apesar do glamour aparente, estava longe de ser isenta de desafios. Na verdade, as décadas de 1960 e 1970 já haviam sido repletas de seus próprios desafios, principalmente os problemas financeiros e legais que se seguiriam à sua ascensão meteórica à fama. À medida que sua carreira atingia novos patamares vertiginosos e sua fortuna crescia na mesma proporção, Loren buscou o conselho de um respeitado profissional da área tributária para lidar com as complexidades de seus assuntos financeiros. Confiando nesse especialista para guiá-la pelas minúcias da gestão patrimonial, ela não imaginava que essa decisão aparentemente responsável a levaria a um dos capítulos mais sombrios e humilhantes de sua vida. Quase 2 décadas depois, em 1980, Loren se viu presa em um descuido do passado. Uma declaração de imposto de renda esquecida de 1963, que permanecera em aberto, voltou para assombrá-la. A dívida, inicialmente uma quantia administrável, cresceu exponencialmente ao longo dos anos devido a juros e multas, atingindo a impressionante quantia de $180 mil americanos, um valor que, ajustado pela inflação, seria equivalente a quase $2 milhões americanos nos dias de hoje. As acusações foram explosivas, manchando a imagem de uma das atrizes mais amadas do mundo. O peso desse erro financeiro foi ainda mais esmagador porque, quando o caso veio à tona, o profissional de impostos em quem Loren havia confiado já havia falecido, deixando-a sozinha para enfrentar a tempestade. Ao longo de toda a aprovação, Sophia Loren manteve-se firme em sua defesa. Ela manteve sua inocência, declarando, de forma memorável: "Eu não sou uma criminosa", com a voz firme apesar do crescente ceticismo. Mesmo assim, os tribunais italianos decidiram contra ela e, em 1982, Loren se viu diante de um destino inimaginável, uma sentença de prisão. As manchetes estamparam o ocorrido, lançando uma sombra sobre sua brilhante carreira, e o mundo que a adorara por tanto tempo assistiu incrédulo ao desenrolar dessa tragédia. Quando chegou a hora de Sophia Loren entrar na prisão italiana, ela o fez com sua elegância característica. Como de costume, estava impecavelmente vestida, mesmo diante das circunstâncias mais humilhantes. Contudo, por trás de sua aparência serena, havia uma vulnerabilidade que ninguém, nem mesmo seus admiradores mais fervorosos, poderia ter previsto completamente. "Estou preocupada, muito preocupada com este mês que me espera na prisão", admitiu ela num raro momento de franqueza. Sua voz, geralmente firme e resoluta, tremia com o peso do que estava prestes a enfrentar. Apesar de seus apelos por indulto, incluindo um pedido formal ao presidente italiano, seu destino estava selado. A sentença foi definitiva, e a atriz foi obrigada a cumprir a pena imposta pelos tribunais. O breve período de prisão de Sophia Loren, embora tenha sido uma experiência dura e perturbadora, revelou-se um momento de profunda reflexão e humildade pessoal. Encarcerada por apenas 17 dias, menos do que o mês inicialmente previsto, Loren recebeu uma enorme demonstração de apoio tanto de seus fãs quanto de outras detentas. Cartazes com a imagem dela, com a inscrição "Perdoem Sophia", adornavam as paredes da prisão, uma comovente demonstração de solidariedade daqueles que um dia a admiraram de longe. Para Loren, esse apoio público deve ter sido agridoce. Por um lado, era uma lembrança da adoração que ela recebera por tanto tempo, mas, por outro, ressaltava a injustiça de toda a situação.
Apesar do desconforto e da humilhação de seu encarceramento, Lauren conseguiu manter sua dignidade, emergindo da provação tão elegante como sempre. Diante do que poderia facilmente ter destruído a imagem pública de estrelas menos talentosas, ela provou que sua compostura não era apenas uma atuação para as câmeras, mas uma parte profundamente enraizada de quem ela era. A breve experiência atrás das grades marcou mais um capítulo em sua vida. Que, embora doloroso, solidificou ainda mais seu status como uma mulher forte e resiliente. Este episódio na vida de Sophia Loren serviu como um lembrete das complexidades e contradições que frequentemente acompanham a fama. Por trás de sua imagem icônica, a estrela de cinema glamourosa, a mãe amorosa, a esposa dedicada, havia uma mulher que enfrentou a adversidade de frente, repetidas vezes. Sua capacidade de lidar com esses desafios com elegância, sem jamais perder de vista quem ela era, tornou-se uma marca registrada de seu legado duradouro. Desde as dificuldades iniciais com a ausência do pai, até as tumultuosas batalhas judiciais e perdas pessoais, a trajetória de Lauren foi de crescimento contínuo, marcada por triunfos e tragédias. Em cada capítulo de sua vida, porém, ela permaneceu firme, jamais perdendo sua essência ou sua crença no poder do amor e da resiliência. O vínculo entre Sophia Loren e Carlo Ponti transcendeu a mera atração romântica. A relação se baseava na compreensão mútua das lutas e sonhos um do outro, especialmente na história compartilhada de ambos como forasteiros no mundo de Hollywood. Eles vieram de origens humildes e juntos construíram uma vida ancorada no respeito mútuo e em uma profunda conexão emocional. Romper esse laço pela possibilidade de uma nova vida com alguém como Cary Grant teria sido como uma traição, não apenas a Ponti, mas a vida que ela havia construído para si mesma. A decisão de Lauren também foi influenciada pela pressão da opinião pública. A imprensa americana, conhecida por seu escrutínio implacável da vida pessoal de Starr, já havia atacado Ingrid Bergman por ter se separado do marido. Sophia tinha plena consciência de que tal escândalo mancharia sua carreira e prejudicaria a imagem que havia sido cuidadosamente construída. O peso de tal escrutínio público a afetou profundamente, reforçando ainda mais sua decisão de permanecer com Ponti, apesar da tentação de um relacionamento com Grant. Além disso, o relacionamento de Lauren com seu filho Eduardo desempenhou um papel crucial nessa decisão. Ele representava a continuidade de sua herança, suas raízes e a vida que ela havia escolhido construir. Enquanto seu filho compartilhava sua linguagem emocional, ele era uma constante lembrança do mundo que ela havia criado com Carlo Ponti. A profunda conexão de Lauren com sua terra natal e seu legado familiar desempenhou um papel fundamental na decisão de permanecer na vida que havia construído, uma vida marcada por sua própria sensação de plenitude, mesmo diante da incerteza e do fascínio inquietante do que poderia ter sido. Naquele momento crucial, Lauren teve que escolher entre o familiar e o desconhecido. Cary Grant, com todo o seu charme e encanto, representava uma vida que poderia ter sido emocionante e repleta de paixão, mas também era incerta. Ponti, por outro lado, era o homem que moldara seu destino, que estivera ao seu lado nos momentos mais desafiadores de sua vida. Ele a apoiara quando ela ainda era uma atriz desconhecida, e foi com ele que ela construiu sua própria identidade no implacável mundo de Hollywood. Sua decisão de permanecer com Carlo Ponti, portanto, não foi apenas uma escolha romântica, foi uma escolha fundamentada no amor, na lealdade e em uma profunda compreensão de quem ela era e do que sua vida havia se tornado. Apesar do fascínio do que poderia ter sido com Cary Grant, ela escolheu a vida que tanto se esforçou para construir, a vida que incluía família, amor e a base sólida que Carlo Ponti representava. Ela escolheu a continuidade em vez da ruptura, a estabilidade em vez do caos potencial e o amor do homem que havia sido seu porto seguro em uma indústria que era tudo menos previsível. Assim, embora a tentação do pedido de casamento de Cary Grant pudesse ser forte, a decisão de Lauren refletia seu compromisso com a vida e os relacionamentos que a moldaram. Era uma lembrança de que o rumo de sua vida havia sido cuidadosamente construído ao longo de anos de luta, amor e ambição, e ela não estava disposta a abandoná-lo pela promessa incerta de um futuro diferente. A vida de Sophia Loren é uma tapeçaria notável de triunfos, decepções e resiliência, marcada por profundas tragédias que ela enfrentou com dignidade e força.
Sua trajetória foi moldada por uma série de batalhas pessoais e profissionais, cada uma delas acrescentando complexidade ao seu caráter e legado. A ausência de seu pai, que teve um papel tão fugaz em sua vida, deixou um vazio que nenhuma fama ou sucesso poderia preencher completamente. Apesar dos breves encontros com ele, ela carregava o peso dessa ausência, e sua reflexão em seu leito de morte destaca a realidade agridoce dos laços familiares não correspondidos. Seu lamento, desejando um pai, revela a dor silenciosa que existia sob sua persona pública. O amor e a devoção de sua mãe preencheram a lacuna deixada pela ausência do pai, oferecendo a Sofia uma sensação de segurança emocional em sua infância. Mas foi sua união com Carlo Ponti que realmente definiu sua vida pessoal e profissional. A parceria deles foi baseada em apoio mútuo, respeito e profundo amor. Ponti lhe deu a força emocional para perseguir seus sonhos, permitindo que ela conquistasse Hollywood apesar dos obstáculos. Mas a perda definitiva de Ponti em 2007 foi, sem dúvida, uma das maiores tragédias de sua vida, deixando um vazio indelével em seu mundo. Perder o homem que esteve ao seu lado por mais de 5 décadas deve ter sido uma dor imensurável. Uma dor que ela carregaria consigo pelo resto da vida. Ao longo de seus quase 90 anos, Sophia Loren experimentou mais do que sua cota de sofrimento, desde a dor da perda de seu pai até a perda de seu amado marido. Mas o que realmente se destaca é sua capacidade de superar essas tempestades com serenidade, encontrando consolo no amor daqueles que lhe são mais próximos e continuando a brilhar mesmo diante da adversidade. Sua história é um testemunho do poder da resiliência diante da tragédia pessoal, mostrando que, mesmo em meio à perda, é possível encontrar força, propósito e amor novamente.